Até que o Senhor tem nos ajudado. Que alegria poder estar diante do Senhor mais uma vez. Que bênção, mais uma oportunidade que o Senhor nos dá de poder estar ministrando a palavra e ao mesmo tempo sendo ministrado. A nossa vida, ela é inteiramente voltada para o Senhor. O Senhor, Ele nos fez com um único propósito, que é servi-lo, que é adorá-lo. Esse é o único propósito que Deus nos fez. Amém? E Deus ministrou no meu coração uma palavra hoje. Até falei o tema, a boa terra. Na verdade, no capítulo que nós vamos estar lendo aqui, em Marcos 4, a partir do versículo 3. Se você for ler aqui, a minha Bíblia ela vai ser diferente da que o Lin coloca aqui no projetor. Mas, se vocês forem ler aqui, a parábola do semeador. Porém, Deus ministrou no meu coração de uma forma diferente. Não enfatizar sobre a semente, sobre o semeador, mas sim sobre a terra, sobre a boa terra. Jesus, quando ele começa o seu ministério, ele começa a pregar, ele começa a ministrar, ele começa a anunciar o evangelho. Jesus, ele ensina muito baseado em parábolas, né? Se a gente pegar aqui os evangelhos aqui, sempre está falando sobre parábolas. E o Senhor nos ensina aqui que é sobre a boa comunicação. Inclusive, na hora que ele está explicando, tem num livro, acho que de Lucas, e até mesmo aqui no livro de Marcos, os discípulos perguntam: "Ô Jesus, mas por que você fala muito sobre parábolas?", né? Jesus ensina que vocês que estão próximos, vocês entendem. Os que estão de fora, eles não conseguem entender. O que é aqui? A partir daqui eu já começo a entender o ensinamento de Jesus. Que aqueles que têm um relacionamento com Jesus conseguem compreendê-lo, conseguem entender. Aqueles que estão de fora, estão distantes, eles não têm um entendimento. Então nós só conseguimos começar a entender a Jesus, o que Ele diz sobre a palavra, quando a gente começa a ter um relacionamento com Ele. Bom, eu vou começar a ler aqui, a partir do versículo 3, tá? Então aqui Jesus, Ele sai no meio da multidão, vai para o mar, ali na beira da praia. E ali se junta uma multidão de pessoas. E ali ele começa a ensinar. E aqui ele fala sobre o semeador. Versículo 3. Ouve, eis que saiu o semeador a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Outra caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram, e não deu fruto. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto, que vingou e cresceu, produzindo a 30, a 60 e a 100 por um. E acrescentou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Irmãos, o que o Senhor levou-me a entender aqui? Que a mensagem, ela era pregada, ela era anunciada de uma mesma forma, com o mesmo propósito. A palavra, ela era ensinada de igual modo a todos. Porém, quem a recebia,
Aí estava a diferença. Quem a recebia, muitas das vezes recebia de uma forma diferente. Nós temos um exemplo aqui. Jesus, ele pregava no meio da multidão. Vários tipos de pessoas estavam ali. Muitos, inclusive eu até preguei aqui uma outra quarta-feira sobre a mediocridade, porque muitos estavam ali atrás somente de milagres, atrás somente de bênção. No meio estavam até os fariseus, que ouviam Jesus. Os fariseus corriam, iam atrás de Jesus, para ouvir a mensagem. Porém, a intenção do coração dos fariseus não era receber aquela palavra e ser transformado. A intenção dos fariseus ali era ouvir a palavra de Jesus para acusá-lo. Para lá na frente acusá-lo de alguma coisa. Então aqui nós já temos um exemplo de que a mensagem ela é pregada, ela é anunciada, mas quem a recebe, recebe de forma diferente. Por quê? Depende de como está o seu coração. Depende de como está a sua vida. E, de igual modo, lá naquele tempo, como Jesus assim nos ensinava, empregava, ministrava, aqui também em nosso tempo a palavra está sendo pregada. Aqui também a mensagem está sendo anunciada. E nós temos um privilégio, graças a Deus. O Senhor levantou aqui neste lugar líderes que realmente anunciam a palavra pura e verdadeira. Sem invenção, sem colocar emoções e tudo mais. Não, é a palavra como ela é. O Senhor tem levantado o pastor Mauri, o Senhor tem levantado Sabrina, Danilo, outros pregadores aqui também que venham aqui pregar, o Rafa, o Zé, Azulim. Somente o que a palavra realmente tem para nos dizer. É aquilo que Deus inspirou para nos trazer essa mensagem. E qual que é o propósito dessa mensagem, gente? A palavra de Deus fala que a vontade de Deus quer que todos se salvem. Esse é o propósito real. Essa é a mensagem que sai do coração do Pai para com o seu povo, que é a salvação, que é alcançar o coração de todos. Mas, infelizmente, não são todos que a recebem da forma que Ele gostaria que recebesse. Isso acontecia lá e acontece hoje no nosso tempo. Bom, e aqui começa a nossa mensagem. Por que isso o Senhor tem ministrado no meu coração? Não é a mensagem em si, mas é a terra em que recebe. Aqui nós vimos que a semente ela foi lançada em vários tipos de solos. Primeiramente, ela cai na beira do caminho. E o que eu classifico? Quem são aqueles que recebem da beira do caminho? São os ouvintes descuidados da verdade do Evangelho. O que significa isso? São aqueles que ouvem a palavra, vêm, escutam, leem, mas parece que entra no ouvido e sai pelo outro. A partir do momento que sai pela porta, aquela mensagem, aquela palavra, não faz efeito nenhum em sua vida. Por quê? Porque ele está disperso, porque ele está descuidadoso, porque ele não é zeloso com aquilo que ele está ouvindo. Ele não está com o coração totalmente voltado para o Senhor. E aí então, por ele estar disperso, qualquer coisa, qualquer pensamento, qualquer sentimento, tira e rouba aquela mensagem da vida dele. E o que acontece? A semente que foi lançada ali, ela não germina. A semente que foi lançada naquela terra, ela não cresce. E aí, se ela não cresce, ela não dá frutos. E toda árvore que não der frutos será cortada e lançada fora. Então nós começamos aqui. Reflita. Conforme eu vou falando, você vai refletindo.
que tipo de terra você tem sido e que tipo de terra você quer ser. No versículo, no capítulo, aliás, Marcos 4, e a partir do 16, nós já entramos em outro solo. Semelhantemente, são estes os semeados em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo a recebem com alegria. Versículo 17. Mas eles não têm raiz em si mesmos, sendo antes de pouca duração, em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Quem são os solos rochosos? Classifiquei aqui como as pessoas que recebem a palavra de maneira superficial, que praticamente tem quase que o mesmo sentido da primeira. Aqui eu me lembra muito, principalmente os novos convertidos, mas eu vou também trazer para nós que já somos crentes velhos. Porque quando o novo convertido chega na igreja, ele chega com aquela euforia, ele recebe a palavra, tudo para ele é alegria, ele quer mudar o mundo, ele quer pregar para todo mundo, ele quer falar de Deus, ele quer falar para a família e tal. E aquele gás todo. Porém, a palavra ainda não enraizou no coração dele. Ele ainda está vulnerável às coisas do mundo, porque ele está chegando agora e ele ainda tem os hábitos do mundo, e aquelas coisas ele vai lutando, e é um processo para ele ser curado, para ele ser liberto. Isso é um processo. E aí vem as frustrações, né? Ele quer falar de Jesus, quer falar do amor, quer falar da palavra, aquela alegria toda. Aí vem aqueles, os que eles menos esperam. Às vezes, quando não é convertido o pai, o tio, o amigo próximo que ele convivia. Vamos lá na igreja comigo. Nossa, é maravilhoso, eu conheci a Deus e tal. E para com isso, meu irmão. Larga a mão desse negócio de crente. Para com isso, rapaz, e tal. E aquilo ali vai murchando, vai jogando um balde de água fria. Aquela alegria, aquela euforia dele vai se apagando. Por quê? Porque a palavra ainda não está enraizada nele. A semente, ela está superficial ainda na vida dele. Precisa ser regada aquela semente naquela terra. Precisa ser trabalhada ainda aquela terra. E aí qualquer coisa pode ser que tire aquela palavra da vida dele e ela não dá tempo de gerar frutos. E aquela palavra não dá tempo dela crescer, de transformar a vida dele. Ele ainda não rumina aquela palavra. Eu gosto muito dessa palavra ruminar. A gente ouve muito, né? Os gados, eles ficam ruminando aquilo que eles ficam comendo, né? Eles ficam o dia todo. E eu trago muito isso para nós. Quando a gente vai ler a palavra de Deus, ler a Bíblia, nós precisamos estar ruminando a palavra, mastigando ela o dia todo, alimentando. A gente vem, ouve uma palavra, uma pregação maravilhosa, e aquilo logo sai, e tudo bem, amanhã você já começa outro dia, e tudo. Aquela palavra, ela não gera uma mudança, uma transformação, porque você, logo, outras coisas começam a tomar conta do seu coração, outras preocupações, outras ambições começam a tomar, e aquela palavra, ela já some. Você não rumina ela, você não mastiga, não medita naquela palavra. Aí voltando para o novo convertido, entra a importância de nós, que já somos da igreja, já somos cristãos há mais tempo, de ter uma atenção quando chega um novo convertido, uma pessoa que está sendo trabalhada, porque ela vai passar por tudo isso. Ela está recebendo a palavra, mas o diabo, o inimigo, ele vai usar
muitas artimanhas, muitas coisas para sufocar essa palavra nele. Que essa palavra não vai gerar vida. Aí vem nós, que precisamos ter essa sensibilidade de receber essa pessoa, entender o momento que ela está passando e chamá-la para perto. Ou vem cá, quero orar por você. Senta com ele, lê a palavra, ensina, explica. Gasta um tempo com essa pessoa, ligando, chamando ela para perto, fortalecendo, amparando. Isso tudo é o desejo do Senhor, porque o desejo do Pai não é que nós somente ser crentes, porque crente é aquele que crê em algo. O desejo do Senhor é que nós sejamos discípulos. E quando nós formos discípulos, nós temos que fazer discípulos. E o fazer discípulos é dessa forma. É chamar para perto. É apoiar. Quando a palavra de Deus fala assim, suportai-vos uns aos outros, não é tolerar. Nossa, eu tenho que tolerar. A palavra fala que eu tenho que tolerar aquele irmão. Não é isso o significado. O suportar é dar suporte. É apoiar. É orar. É ouvir. É abraçar aquela pessoa que às vezes você acha que ela está bem, mas somente quando você dá uma atenção para ela, ela percebe que ela começa a se abrir. E aquilo não se abrir, ela começa a ser tratada, porque Deus começa a usar a tua vida para gerar fruto na vida dela. Porque a vontade de Deus é que ela também seja salva, como você é e como eu sou. Amém? Isso é o maior propósito. Que quando chegar alguém aqui, você que está há mais tempo, que você acha que tem uma estrutura melhor, fortalece essa pessoa. Não deixa ela escapar. Não deixa que o inimigo lá fora vai preparar muitas outras coisas para tirar ela dos caminhos do Senhor. Porque se você fizer isso, você está cumprindo a vontade de Deus. Você está fazendo a vontade do Pai. E esse é o objetivo nosso aqui na terra. É cumprir e fazer a vontade do Pai. Somente isso, gente. E nós que já estamos aqui, nós precisamos, como que a gente ouve a palavra, lê a palavra, e essa palavra ela gera vida dentro de mim. Ela gera frutos. E eu começo a dar frutos. É Tiago 1:22. Não sejais somente ouvintes, mas praticantes da palavra. Não sejais somente ouvintes, leitores, mas praticantes. Só assim que você essa palavra começa a gerar vida, essa semente começa a germinar, essa semente começa a crescer, você começa a regá-la e ela começa a querer dar frutos. É praticando. E, gente, eu falo assim, por mim, nós temos tantas oportunidades na nossa vida, durante o dia, durante o tempo, de praticar a palavra, e nós perdemos essa oportunidade. Nós temos tanta oportunidade de praticar, mas como nós praticamos? De várias formas. A primeira eu já falei, suportando uns aos outros, quando o irmão mais precisa de você. E você acha que ele, aquele irmão ali, você viu o que o outro fez? Você viu o que o fulano fez? Nossa, aí você perde uma oportunidade de ficar quieto. Mas aí você vai e espelhe mais essa palavra, começa a falar mal do irmão, em vez de você ficar quieto, em vez de você cortar aquilo ali na hora. Não, você alimenta aquilo. Perdeu uma oportunidade de praticar a palavra. Mas qual outra? Amando o irmão, amando a pessoa lá fora, pregando o evangelho, levando a mensagem. É isso que é praticar a palavra. É isso que é praticar a palavra, não mentindo, não ouvindo
asneira de outras pessoas e você dando crédito para aquilo. É você abençoar aquela pessoa. E várias outras formas que a gente pratica essa palavra, e essa palavra começa a gerar vida. Essa semente começa a germinar, essa semente começa a crescer, você começa a regar, lendo a palavra, orando, jejuando. É assim que nós começamos a regar essa semente, ela começa a crescer e aí sim começa a dar frutos. Mas, enquanto ela estiver em solo superficial, ela nunca vai gerar frutos. Ela nunca vai gerar frutos. Tem uma frase que eu gosto muito. Essa questão quando a gente fala, não seja somente ouvintes, mas praticantes. Vem muito uma questão. O que transforma a sua vida, a minha vida, não é aquilo que você sabe. O que transforma é aquilo que você faz com o que você sabe. É isso que transforma. Não adianta, tem escritores, tem estudiosos que conhecem a Bíblia de capa a capa, mas não vive uma vírgula daquilo que conhece. Não vive nada. Aquilo ali gera vida na vida dele? Ele transforma a vida de alguém na realidade? Não transforma. Não tem frutos nenhum, porque é superficial. Ele só conhece. Mas o que vai fazer transformar a vida da outra pessoa ao seu lado, de quem você trabalha, do lado de quem você estuda, é a palavra real. É você vivendo, é você praticando aquilo que você ouve aqui, aquilo que você lê na sua casa. E isso sim vai transformar a vida de outras pessoas. E gente, uma coisa, o pastor falou isso lá na chácara. Até quando nós vamos continuar assistindo? Isso me dói. Pessoas próximas de nós, parentes, amigos, morrendo literalmente, sem ouvir sequer uma mensagem nossa. Até quando nós vamos estar assistindo? Hoje eu estava no trabalho, viajando, e aquilo me entristeceu muito. Eu estava com um gerente, e aí um vendedor mandou uma mensagem para ele. Ô, Gabriel, felizmente, hoje eu não vou conseguir sair de casa, porque aconteceu uma fatalidade. Aí, ouvindo o áudio, você já fica... Meu tio, irmão da mãe, mora do lado. Ele acaba de se enforcar. Aquilo assim, chocou. Meu Deus, e esse vendedor, ele é cristão, porque a gente se conversa lá na empresa quando tem reunião. Ele é um cristão também. Mas o tio, eu não sei se era cristão, se era salvo. Para fazer isso, imagine como ele estava, quão vazio ele estava. E aí a gente não imagina, meu Deus, isso dói. A pessoa às vezes mais próxima nossa, está passando por uma dificuldade, e você acha que está tudo bem. Às vezes é até o seu pai, a sua mãe, seu irmão. Às vezes são pessoas que você nem imagina, que tem um vazio dentro de si, e você fica envergonhado. Você fica preso. Ao invés de mandar uma palavra, fazer uma oração. Até quando a gente vai assistir isso, gente? Gente, o propósito de Deus, a vontade do Pai é que todos se salvem. E o mundo está... A Bíblia fala que o mundo jaz o maligno, mas eu não sei vocês, mas eu tenho percebido isso. O clima, a atmosfera onde você anda, tá estranha. A falta do amor de Deus está tão grande na vida das pessoas, que a igreja ela tem se encolhido. A igreja ela tem se encolhido. Ela tem se acovardado. Aqui dentro, gente, reunido no meio de crentes, é muito fácil você ser um crente, um cordeiro, uma ovelha. É lá fora, é lá no trabalho, é lá na sua família, nos seus parentes, que às vezes você não quer nem olhar para a cara dele, mas ele está precisando de uma palavra de encorajamento. Ele está precisando de uma palavra que vem do alto para a vida dele ser transformada.
para que a vontade de Deus seja cumprida, que é a salvação dele. É isso. Amém? Versículo 18, continuando no capítulo 4. Aqui nós vamos entrar em um outro tipo de solo. Os outros, os semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições, essa palavra aqui me chocou, concorrendo, sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. Vou repetir essa palavra, concorrendo. Quem que são os semeados entre os espinhos, que eu classifico? Pessoas que utilizam todo o seu tempo em coisas materiais. Meu Deus, isso aqui é uma realidade, uma triste realidade. Depois que inventaram a tal de teologia da prosperidade dentro da igreja, das igrejas, a essência do evangelho, ele se perdeu. A essência do evangelho, ela vem se perdendo, que é a salvação, que é o único motivo que nós estamos aqui, é a salvação. Só que, depois que inventaram essa tal da teologia da prosperidade, irmãos, é assustador o quanto as pessoas elas têm se preocupado tanto em conquistar, mostrar para todos que eu tenho, que eu posso, que eu consigo. Isso não é pecado, gente, ter. Isso não é pecado, não é errado. A questão é aonde seu coração está. A questão é se aquilo que você está buscando está em prioridade, está em primeiro lugar. Porque em Mateus 6,33 diz o seguinte: buscai em primeiro lugar o reino de Deus, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Todas as outras coisas. O que são essas outras coisas? Gente, Deus, Ele sempre quer o melhor para nós. Ele sempre quer o melhor para nós. Mas essas outras coisas, não tem nada a ver com riqueza, com o carro do ano, com casas enormes, com viagens maravilhosas. Essas outras coisas são básicas, aquilo que nós precisamos, aquilo que nós necessitamos. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e todas essas outras coisas, vestimenta, cobertura, alimento, vos serão acrescentadas. Aí eu te pergunto, aonde está o seu coração? Aonde está o seu coração? Você tem vindo buscar o Senhor porque você ama, porque você o adora, porque você entendeu que o propósito dele é servir, é amá-lo, é adorá-lo? Ou você tem buscado porque você está precisando de muitas outras coisas? Isso fala muito no meu coração. Isso fala muito no meu coração. Deus trata muito isso comigo. Fabiana, aonde está o seu coração? Às vezes a gente não entende por que nós patinamos tanto na nossa vida. E aí, não que Deus faz isso, o castigo, não é isso. É que Deus, ele vai dando corda. O Pai, ele vai dando corda. Até onde que ele vai? Vamos ver. E aí é onde a gente aprende com muitas coisas na nossa vida. Por quê? Quem conhece o nosso coração melhor do que a nós mesmos é Ele, é o Pai. Ele sabe aonde está o meu coração e o seu coração. E se Ele perceber, se Ele entender, se Ele ouvir, Ele ouve nosso coração, que está nele, somente nele, em primeiro lugar, e você não deixa outras coisas concorrer
Essa concorrência, gente, isso é inadmissível. Nós colocar qualquer outra coisa para concorrer com Deus, para concorrer com a palavra, para concorrer com Cristo, por mais do que Ele fez por nós, ter morrido na cruz. Esses dias o Lim entregou uma mensagem aqui maravilhosa sobre a cruz, sobre a morte de Jesus. Aquilo impactou as nossas vidas, de nos lembrar o que Jesus fez por nós, e ainda a gente, por muita ingratidão, colocar outras coisas para concorrer com a palavra. Meu Pai, gente, essa ingratidão eu acho que corrói o coração. E nós devemos buscar o Pai em primeiro lugar, sobre todas as outras coisas. Aí sim, a semente que for plantada no seu coração, ela vai gerar fruto, ela vai crescer, ela vai ser germinada e ela vai dar frutos. Aí, gente, você está cumprindo, eu estou cumprindo a vontade de Deus. Amém? Em nome de Jesus. E por fim, aonde agora chega o tema da mensagem, até que enfim, que é a boa terra. A boa terra. A semente ela é lançada, igual para todos. A mensagem ela é pregada, igual para todos. Jesus morreu na cruz do Calvário, igual para todos. Ele amou a todos de igual modo. Porém, quem está recebendo isso? Que terra você tem sido? Como o seu coração está? Superficial? Na beira do caminho? Entre os espinhos? Ou sendo a boa terra? Quem são as boas terras? Os cristãos que aceitam Cristo e continuam a segui-lo. Isso é lindo porque em Oséias 6, versículo 3, fala o seguinte: conheçamos e prossigamos firmemente, adorando e conhecendo ao Senhor. O que quer dizer isso? Não é você só me converti, aleluia, glória a Deus, aquela euforia toda e papá, daqui a pouco vem um probleminha, vem um sufoca, você sai. Não, é você suportar o processo, é você se esforçar para suportar, é você se esforçar em orar, em buscar, em querer, em abrir mão, muitas das vezes, da sua própria vida. Como nós temos os nossos líderes aqui na igreja, nós temos esse exemplo, além de Jesus, nós temos esse exemplo aqui fisicamente com nós. Pessoas que têm abrido mão das suas vidas para servir a Deus. Pessoas que têm nos ensinado e nos guiado para a cruz, para o Evangelho, e têm abrido mão. Nós temos exemplos aqui de como ser uma boa terra. Eu não estou falando que todos aqui devem fazer o que o pastor Maurício está fazendo, não é isso. Não é isso. Porque o Senhor conhece o coração de cada um. O Senhor sabe a intenção de cada um. Ponto. O chamado é para todos. Mas a vontade é nossa. O dispor é nosso. A disposição é nossa. E aí, aonde está o seu coração? E aqui, esse cristão que é a boa terra, ele é aquele cristão que rumina a palavra. É aquele cristão que é zeloso pela palavra. Ele é aquele cristão que cuida, é cuidadoso com a palavra, que se esforça em praticar a palavra. São esses que vão dar frutos, são esses que frutificam, que levam a mensagem para os perdidos, que é o que a Sabrina pregou esses tempos, a carta escrita. Muitas das vezes você nem precisa falar, se você não quiser, mas você precisa ser o Evangelho. Você precisa ser essa carta escrita de Deus. Só o seu comportamento, só o seu amor, só as suas atitudes, muitas das vezes, vai fazer com quem você está caminhando ou está do lado, vai querer aquilo que você tem. Ele vai sentir. Porque, gente, o Espírito Santo, ele é tão notório em nossas vidas quando a gente busca. Ele é tão real quando nós temos um relacionamento com Ele, assim, franco, um relacionamento verdadeiro, cotidiano. A presença do Espírito Santo na vida de um cristão verdadeiro é tão real
que as pessoas que estão em volta sente esse perfume, sente isso e eles querem, eles têm sede. Gente, ó, vou te falar, os campos estão brancos, está faltando ceifeiros, e os ceifeiros estão aqui. Você foi chamado para anunciar. Você não foi chamado, nem eu fui chamado para ficar sentado no banco só como ouvinte. Você foi chamado para levar o evangelho, a mensagem da cruz, aonde quer que você esteja. A árvore que não der fruto será cortada. A árvore que não der fruto será cortada. O que significa isso? Ser lançado ao fogo do inferno. Eu acho que isso ninguém quer. Nós estamos aqui prosseguindo, conhecendo, buscando, porque a nossa vontade é morar nos céus, é estar com o Pai. Hoje a igreja ela está vivendo um tempo como se não houvesse amanhã. A igreja de Jesus está vivendo momentos como se não houvesse amanhã, como se não houvesse um inferno, como se não houvesse céu. Nós perdemos essa essência do céu. Não se ouve mais ninguém, assim, você não ouve mais gente falando morar no céu com o Pai. Não se ouve. Ouve só: nossa, eu preciso conquistar isso. Rapaz, eu comprei isso. Nossa, olha aqui. Você só ouve isso superficialmente. Às vezes você dá um glória, às vezes você está ali, não, Deus te abençoa. Deus te abençoe e tal, mas muito superficial. Não é uma vida isso. Não é um cotidiano isso. Não é uma essência que você está carregando. É algo superficial. E nós temos que mudar isso. Deus, Ele quer algo muito além. Ele quer muito além do que essa vida superficial que muitas das vezes a gente tem levado. Gente, é muito sério. O inferno, ele existe, assim como também o céu, ele existe. E aonde você quer ir? Qual terra você quer ser? Qual terra você quer ser? Porque a semente está sendo lançada na sua vida. Você está ouvindo. A palavra tem sido pregada. Em tempo e fora de tempo. Mas você e eu estamos recebendo essa mensagem como? Essa semente, como está o seu coração? Amém? Glória a Deus. Vamos se colocar de pé, irmãos. Em nome de Jesus.